Tá, bom dia, gente. Meu nome é Lara. Eu sou aluna da professora Daniela, de Iniciação Científica. Estou no segundo ano do curso de Medicina. E eu vou trazer para vocês um pouquinho dos possíveis tratamentos antivirais, né, contra o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Bom, primeiramente vamos falar um pouco da origem, né, já que não teve nenhuma apresentação até agora. Coronavírus são um grupo, né, de vírus causadores por doenças gastrointestinais e respiratórias. Eles são da família Coronaviridae e ordem Nidoviridalis. E dentre esses vírus, dois foram muito conhecidos, né, por causarem epidemias, um em 2003 e outro em 2012, que é o vírus causador da síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV, e o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS-CoV. Então, mais recentemente, né, em dezembro de 2019, alguns pacientes chegaram ao hospital com um quadro de pneumonia e, após coleta de amostras e investigações, descobriu-se que o agente, né, causador era um agente desconhecido e da subfamília beta-coronavírus. Inicialmente, ele foi chamado de 2019 nCoV, mas depois de mais investigações e devido à sua semelhança genética e taxonômica, né, ele foi renomeado como SARS-CoV-2, que é o nome atual dele. Bom, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia, né? Eu trouxe aqui uns dados atuais. Eu acessei o site da OMS no dia 15, mas esses dados eles são do dia 14. Então, aqui a gente pode ver claramente, né, a situação mundial e a situação das Américas, que é bastante assustadora, ao meu ver. Bom, o que causa grande dúvida e grande medo, né, de todo mundo, da população, é a falta de respostas, né? Então, tem uma grande falta de descrição do espectro clínico, o padrão da letalidade, mortalidade, a infectividade, transmissibilidade, né? A gente sabe que ele pode ter de sintomas leves a graves. Primeiramente, a gente fala que pessoas com comorbidades têm mais propensão, né, à forma grave, mas a gente está vendo que vários jovens e várias pessoas também estão adquirindo a doença e evoluindo para um quadro grave. Então, existem muitas dúvidas, né, a serem respondidas. Ainda não tem a vacina para o SARS-CoV-2. A terapêutica também, a terapêutica ideal, né, não foi estabelecida. Então, é um tratamento de suporte com oxigenação, antibiótico, anti-inflamatório, mas a terapêutica mesmo contra o vírus ainda é bem procurada. Devido a essa urgência, né, e a falta de respostas, acho que o meio mais curto a ser encontrado, né, é o redirecionamento de medicamentos que já são disponíveis. Então, isso está acontecendo bastante. Medicamentos já utilizados para Ebola, HIV, SARS, MERS, eles estão retornando, né, como uma tentativa de se encontrar um composto que atinja o vírus, né? Bom, antes de entrar no assunto principal, eu queria falar que eu e a Dani, nós fizemos um estudo, né, uma revisão sobre antivirais. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do nosso estudo, só que antes eu vou falar da cloroquina e da hidroxicloroquina, que apesar de não ser um antiviral e de não estar no nosso estudo, é um composto que está sendo muito falado, tem muitas controvérsias, e eu acho válido trazer aqui um pouquinho para vocês. Tá. Então, sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. A cloroquina, ela foi sintetizada na Alemanha pela Bayer em 1934 e emergiu há 70 anos atrás, como um substituto eficaz para quinina naturais. Essas quininas, elas são encontradas em casca de árvores nativas do Peru.
E essa droga, ela foi de escolha, né, para malária. Já a hidroxicloroquina, ela difere por ter um grupo hidroxila no final da cadeia. E a hidroxicloroquina, ela parece ser mais bioativa do que a cloroquina. Esses compostos, eles já são bem descritos e eles têm vários mecanismos de ação. Eu vou trazer aqui para vocês alguns mecanismos que eu achei interessante. Lembrando que tem vários estudos sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Eu poderia fazer uma apresentação só sobre ela, mas tive que enxugar um pouco, né? Então, os mecanismos de ação. Ela é capaz de inibir a etapa de pré-entrada viral por meio da quinona redutase e do pH. No caso da quinona redutase, ela é uma estrutura, ela é uma enzima, né? Que ela é capaz de produzir ácidos ciálicos, que ficam na superfície celular e são responsáveis pela identificação celular, né? Do vírus reconhecer a célula. Então, a hidroxicloroquina e a cloroquina, ela inibe essa quinona redutase, podendo inibir a produção desses ácidos ciálicos e talvez impedir a entrada do vírus, né? Pela ligação com os ácidos ciálicos. E ele muda o pH, também por um mecanismo de... Como o vírus ele tem um mecanismo endolisossômico, ele precisa de um pH ideal. E a hidroxicloroquina e a cloroquina, ela tem a capacidade de mudar esse pH, podendo talvez interferir também, né, na continuação do vírus. Outro mecanismo também, modificações pós-traducional, sinalização celular do sistema imunológico. Em meados da década de 90, né, devido a todos os estudos e coisas positivas sobre a hidroxicloroquina, houve o reaproveitamento dela contra o HIV e outros vírus. Eu vi vários estudos sobre hepatite A, hepatite C, dengue, chikungunya. Então, tem vários estudos mostrando a eficiência da cloroquina e da hidroxicloroquina. E, além disso, contra o SARS-CoV e o MERS-CoV, que são vírus geneticamente semelhantes ao novo vírus de agora, né, ao SARS-CoV-2. O que faz ter esse redirecionamento também da cloroquina para a doença atual. Como eu disse para vocês, são vários estudos, a cloroquina está bastante em alta, então são estudos, são rápidos, né, as divulgações são rápidas, e eu trouxe para vocês aqui 2 estudos que eu acho que foram os estudos que talvez trouxeram mais esperança, né, e deixaram a cloroquina mais, talvez melhor potencial, né, antiviral. Um estudo em sílico, né, que ele demonstra que na presença desse composto, a proteína do vírus ele não consegue se ligar aos gangliosídeos e não consegue entrar na célula. Os gangliosídeos, vamos pensar que é como se fossem os ácidos ciálicos, né, que são responsáveis por essa sinalização celular e viral. E um estudo clínico, que foi aquele primeiro estudo que eu acho que deu a esperança para todo mundo, né? Que foi o tratamento de 19 pacientes com hidroxicloroquina, e eles concluíram que o composto estava associado à redução e desaparecimento da carga viral. Depois, esse estudo foi analisado e viram várias limitações do estudo, mas o fervor da cloroquina continuou, né? Então, eu trouxe 4 estudos mais recentes, estudos mais estruturados, né? Estudos clínicos, que trazem alguns resultados do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Bom, esse estudo foi uma amostra aleatória de pacientes internados em 25 hospitais na região metropolitana de Nova York. Em um dos resultados, eles trouxeram que não foi associado o uso, né, da cloroquina, não foi associado a diferenças na mortalidade hospitalar, e como um resultado secundário, eles trouxeram que a parada cardíaca foi mais frequente em pacientes que receberam a hidroxicloroquina. Lembrando que esse estudo, ele trouxe associação com a azitromicina também, mas tinha o grupo que recebia só a hidroxicloroquina. Ele teve algumas limitações, né? Porque a mortalidade ela só foi contabilizada quando o paciente estava no hospital.
Então, se o paciente tivesse recebido alta e falecido depois, isso não foi contabilizado. Outra coisa também, uma limitação, foi a rapidez com que os pacientes entraram na UTI e receberam a oxigenação. Talvez a oxigenação tivesse agido no paciente e não a hidroxicloroquina. Isso também não foi verificado. E os eventos adversos, né, eles foram contabilizados durante toda a internação. Então, talvez o evento adverso pode ter acontecido antes do paciente ter recebido a droga, né, e não depois. Isso também não foi analisado. Outro estudo também realizado no Hospital de Manhattan, com 1.376 pacientes, eles tiveram como resultado que o risco de intubação e morte não foi menor entre os pacientes que receberam a hidroxicloroquina. As limitações do estudo, né, foi um centro único e eles tinham imprecisões nos registros eletrônicos, porque esse estudo foi um estudo retrospectivo, né, que eles pegavam os prontuários e analisavam os pacientes que tinham recebido a droga. E muitas informações não tinham nesses prontuários, como uso de drogas, alcoolismo, tabagismo, e isso poderia sim ter interferido, né, na progressão da doença no paciente. Isso não foi analisado. Outro estudo também, dados foram coletados, né, no cuidado de rotinas de 4 centros de atendimento francês, 181 pacientes que necessitavam de oxigenação. O tratamento com a cloroquina parece não ter feito efeito, né, na redução de internações para terapia, para UTI ou morte, e não teve efeito na sobrevida dos pacientes. Uma das limitações, a decisão de tratar ou não se baseou no consenso médico. E a amostra foi limitada, com pacientes apenas internados e, novamente, alguns fizeram associação de medicamentos, né? Nesse caso foi a azitromicina. Um último estudo mais recente que eu trouxe para vocês também foi um estudo controlado, randomizado, em 16 centros de tratamento na China. 99% dos pacientes tinham um quadro leve a moderado, e os resultados indicam que não tem evidências para apoiar um aumento da probabilidade de conversão, né, negativa do SARS-CoV. E as limitações. Não houve registro de pacientes no estágio inicial da doença. E por ser também um estudo somente com pacientes leves a moderados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os 2 antivirais que nós falamos no nosso artigo. Nós pegamos, primeiramente nós fizemos um filtro, né, no PubMed, e tem uma base no site da OMS que eles trazem todos os artigos que são importantes, né, no tema, e a gente também procurou nessa base. Então, nosso objetivo foi procurar os antivirais relacionados ao Covid-19. Então, no caso, a cloroquina não entra, são somente antivirais. E nós nós fizemos o filtro, né, tiramos os artigos de revisão. Tinha muitos estudos sobre o SARS e o MERS, nós tiramos também. E de 113 artigos que foram filtrados, nós pegamos 15 artigos e nós vimos que nesses 15 artigos, os antivirais que mais se falavam eram o Remdesivir e o Lopinavir e Ritonavir, que é o que eu vou falar para vocês agora. Tá, então, primeiro o Remdesivir. Ele foi desenvolvido em 2009 pela empresa The Gilead, por meio de pesquisas em andamento em hepatite C e vírus sincicial respiratório. A partir de 2013 e 2014, o Remdesivir, ele prosperou mais, né? Teve mais pesquisas e o que ele é, né? Ele é um profármaco análogo ao nucleotídeo adenosina e seu principal metabólito é incorporado nas novas cadeias de RNA formadas pelo vírus. Então, a partir do momento que o metabólito do Remdesivir é incorporado no RNA viral, ele interrompe precocemente a evolução genética do vírus, né? Então,
ele... Ai, desculpa, gente. Ele interrompe a progressão viral. E por meio de outros estudos também, ele é um promissor, né, antiviral, contra vírus, incluindo Filoviridae, que é o vírus, que é a família do Ebola, e o Coronaviridae, que é o MERS e o SARS-CoV-2. Novamente, redirecionando, né, tendo motivo para redirecionar esse fármaco, esse profármaco, para o Covid-19. Um obstáculo encontrado nesse tipo de profármaco é a proteína exonuclease, porque essa proteína, no momento que ela faz a revisão do RNA viral, ela consegue detectar ali coisas que não deveriam estar ali, né, como o profármaco, e ela exclui isso. Então, poderia trazer uma resistência aí para esse medicamento, que é o remdesivir. Então, um obstáculo aí é essa proteína exonuclease. Bom, vou trazer um pouco para vocês os estudos, né, que a gente colocou no artigo. Estudo em sílico sobre o remdesivir, agora com o SARS-CoV-2, né, eu vou falar do SARS-CoV-2. A incorporação de análogos de nucleotídeos parece ser mais rápida do que a excisão pela exonuclease. Então, esse estudo, a conclusão dele, né, é que o remdesivir consegue driblar, né, a exonuclease, e ele ele coloca mais nucleotídeos do que ela consegue extrair. Outro estudo também, no modelo 3D, ele foi previsto que o remdesivir se liga à proteinase, uma proteinase muito importante do vírus, e que dá essa progressão de replicação viral, né? Outro estudo também sílico, ele traz que o remdesivir apresenta importante competição com o sítio ativo da RNA polimerase, que também pode ocasionar numa interrupção da replicação viral. In vitro, um estudo que mostra que o remdesivir pode inibir potencialmente o vírus em baixas concentrações. Ele apresentou um alto índice de seletividade e inibiu a infecção em uma linhagem de células de câncer de fígado humano. Outro estudo também, in vitro, trouxe o remdesivir combinado com a emetina e teve também um resultado positivo, inibindo 64,9% de inibição viral. Bom, dentre esses artigos que a gente filtrou, também teve os artigos que relataram o uso compassivo de remdesivir. Em um deles, ele mostra que 36 de 53 pacientes hospitalizados receberam remdesivir durante 10 dias e eles tiveram um resultado positivo com uma melhora clínica. E também o primeiro caso confirmado nos Estados Unidos, esse paciente recebeu remdesivir, ele chegou ao hospital com um quadro grave de pneumonia, ele recebeu outros medicamentos e mesmo assim ele não teve melhora. E somente depois de receber o remdesivir ele apresentou uma melhora clínica e teve alta hospitalar. Bom, todos esses estudos, né, e esses questionamentos e essas perguntas encorajaram os estudos clínicos. E eu trouxe aqui para vocês 3 estudos clínicos que estão em andamento. O primeiro estudo clínico, ele está sendo feito pela empresa que fabricou o remédio, com 6.000 pacientes em situação grave. Um segundo estudo, ele já foi encerrado, agora ele está em fase de análise, que foi no Hospital da Amizade China-Japão, em Pequim, com 237 pacientes. E um estudo do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Atualmente ele está com 800 pacientes, mas o término desse estudo está previsto somente para 2023. Bom, agora um pouco do lopinavir e ritonavir. Primeiramente, o ritonavir e o liponavir são coisas separadas. Mas depois, né, ele se juntou e formou o Caletra, que é o lopinavir e ritonavir, conhecido como Caletra, mas eu vou falar deles separados primeiro. Bom, o ritonavir, ele é inibidor sintético de protease do vírus, né, do HIV. Ele foi aprovado pela FDA dos Estados Unidos entre 95 e 97. Já o lopinavir, ele também é um inibidor da protease e ele parece estar relacionado
com a inibição, né, do vírus antes dele entrar na célula. Então, como se fosse uma prevenção. Os dois também foram estudados em SARS-CoV e MERS-CoV e os resultados foram promissores, o que encorajaram também a redirecionar esses medicamentos para o SARS-CoV-2. Em sílico, eles viram que há uma afinidade entre o lopinavir e a helicase viral, e teve um relato de caso também de 280 pacientes que eles fizeram a utilização desses medicamentos com a ribavirina e apresentou a melhora clínica do caso. Só que esse relato de caso ele é limitado porque o relato de caso ele não estava direcionado para o uso de antivirais. O objetivo dele era explicar outras coisas. Então, no artigo, na publicação, eles não falam dose, eles não focam nos antivirais. Bom, agora a associação dos dois, né? O do lopinavir e ritonavir. Como eu disse para vocês, ele é comercialmente chamado de Caletra. E por que, né, dessa associação? Quando juntos, o ritonavir, ele inibe a enzima que metaboliza o lopinavir, que é o citocromo P450. Então, o lopinavir, ele fica aumentado, né, ele aumenta nas doses plasmáticas e ele consegue agir melhor. Esse medicamento ele foi aprovado, né, pelo FDA há 20 anos e ele é utilizado para a infecção pelo HIV. Também houve vários estudos, né, experimentais e clínicos com o SARS e MERS que fizeram que propiciaram, né, o redirecionamento para o SARS-CoV-2. Primeiro, um relato de caso de 4 pacientes infectados medicados com lopinavir e ritonavir, porém associado com erbidol. Eles tiveram um progresso clínico. E um estudo randomizado em Wuhan, né, 199 pacientes, que utilizaram lopinavir e ritonavir, ou tratamento padrão, e esse resultado foi que eles não tiveram diferença, né, no tempo de melhora clínica, porém, teve uma diferença na estadia que o paciente teve na UTI, né, do que o paciente que não recebeu a medicação. E uma leve redução no número de mortes. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu trouxe um pouquinho, né, dos estudos, lembrando que tem vários estudos. Por fim, eu queria, em meio a pesquisas, né, e a leitura de reportagens, eu queria trazer para vocês uma reportagem que eu achei muito interessante, que saiu no jornal da Unicamp, desse professor, Peter Schutz, ele é um professor da Unicamp, e que ele fala muito bem, ciência não é opinião, é conhecimento. Então, quem tiver interesse em olhar a reportagem, eu acho muito, muito interessante. Essa frase, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, né? Ciência não é resultado anunciado de um único trabalho, é a construção de um consenso pela comunidade científica. Então, a gente ter senso crítico, né, quando lê os artigos, quando não simplesmente ter uma opinião vaga, sem ler, sem procurar, sem saber, né? E saber que ainda tem muito a ser feito, muito a ser buscado, e com certeza a comunidade científica vai se juntar, se unir, igual tem feito, para a gente conseguir responder todas essas questões, né, do corona. E é isso, gente. Opa! E é isso. Eu coloquei aqui algumas das referências que eu usei na apresentação, mas eu tenho várias outras, se alguém quiser as referências, claro, eu posso disponibilizar. Eu queria agradecer a Dani, que me ajudou muito, que a gente fez esse artigo, né, em meio à quarentena. Eu não achei que eu conseguiria fazer um artigo, e eu queria agradecer muito a oportunidade que ela me deu. E é isso, gente. Muito obrigada. Excelente. Para mim aparece alguém com um iPhone. Eu não sei quem é a pessoa. Tem alguém que só aparece iPhone para mim. Não sei se algum defeito do meu, não sei, que aparece iPhone em cima de mim. Bom, Lara e Dani, Lara que fez a apresentação, os parabéns. Eu
achei a tua apresentação, pelo tempo que a gente reservou, que são 30 minutos, ela foi extremamente objetiva e acho que foi cirúrgica, né, em pegar o que se pode falar em 30 minutos. Eu queria fazer alguns comentários gerais e logo abrir para todo mundo. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês uma posição de uma coisa que eu li há algum tempo, que eu acho que a gente sempre deve ressaltar. Assim como a vida, a epidemia, a gente só entende quando olha para trás, né? Nós só vamos entender corretamente vários aspectos